porque ninguém nos contratou. Foi a resposta que deram alguns empregados a um certo patrão que no finzinho da tarde, quase às 5 horas da tarde ali, foi para a rua procurando gente a quem contratar para ir trabalhar na sua vinha. É a parábola do Evangelho deste domingo. Tanto desemprego que nós estamos tendo nesse período, sobretudo agora da pandemia, a crise tem aumentado e quanta gente está sem trabalhar. Aquele patrão, quando escutou essa palavra dos empregados, foi porque ninguém os tinha contratado, quase como que ele se apresenta para eles dizendo: tá aqui, chegou a solução, vão trabalhar lá na minha vinha. Luiz Gonzaga, juntamente com José de Souza Dantas, compuseram uma música que Luiz Gonzaga cantou. Seu doutor, uma esmola para um homem que é são, ou lhe mata de vergonha ou vicia o cidadão. O patrão poderia ter dado esmolas para aqueles homens que iriam trabalhar apenas 1 hora, mas ao contrário, ele preferiu que eles fossem trabalhar lá na sua vinha. Ele quis dar a oportunidade de trabalhar. Na verdade, esse patrão é uma imagem daquele que é Deus. Dentro da palavra patrão tem esse P-A-T-R, não é, que rechama a uma palavra da língua latina, pater patris. Patrão deveria ser como o pai, aquele que tem o patronus, que tem o ônus, que tem o peso de ser pai. E aquele homem pai, vendo aqueles pais de família na praça, ele sente nos seus ombros o peso de ter passado um dia inteiro e ter ficado sem trabalhar. Ele manda que eles vão trabalhar na vinha. Aquele patrão já tinha saído às 6 horas da manhã, tinha saído às 9 horas da manhã, tinha saído ao meio-dia, às 3 da tarde, e agora por volta das 5 ele vai de novo chamar o pessoal para ir trabalhar na vinha. Aos primeiros ele disse: eu vou pagar 1 denário. A quem foi trabalhar 9 horas em diante, ele disse assim: eu vou pagar para vocês o que é justo. E essas pessoas foram trabalhar o dia inteiro. Estaria tudo bem se não fosse esse homem que é justo. De acordo com o livro do Deuteronômio, quando alguém trabalha, você não deve deixar que o sol se ponha sem pagar para ele. O patrão, antes do pôr do sol, começa a pagar a quem trabalhou para ele e começa a pagar a quem veio por último. E todos ficam vendo aquilo. Quem trabalhou por último ganhou 1 denário. Começam a criar histórias na cabeça deles. Agora, quanto será que nós vamos ganhar nós? O que acontece é que depois o patrão paga realmente 1 denário a todos, e quem trabalhou primeiro fica aborrecido. E talvez você também fique aborrecido com essa história, e eu também, porque afinal de contas alguns trabalharam mais que outros. Mas a questão agora é a gente pensar no patrão, no pai. Ele é a imagem do pai de Jesus. E como é que faz o pai de Jesus? Ele faz a chuva cair sobre justos e injustos, faz o sol se levantar sobre bons e sobre maus. Essa é a justiça do Pai de Jesus, que olha, na verdade, para o ser humano. Esse patrão, ele não pensou no lucro que a empresa dele poderia ter, que a vinha dele poderia ter. Ele pensou na necessidade desses pais de família. Se ele contratasse aqueles empregados da última hora como horistas, eles não iam ganhar o suficiente para dar pão para os filhos que estavam em casa. Ele resolveu contratar como todos os outros, como diaristas. Ele não pensou se ele não iria ganhar muito com aquele negócio que estava fazendo, se ele iria sair no prejuízo, se ele iria sair perdendo. Ele prefere mandar o pessoal ir trabalhar na sua vinha e recompensar de acordo com a necessidade que eles tinham. A gente aqui pode pensar que Deus vai chamando a gente para trabalhar na sua obra, de acordo também com as forças e com as capacidades. Quando um patrão saía para contratar esses diaristas, ele saía olhando quem era que era mais musculoso, quem era que era mais forte, porque, de acordo com o trabalho que ele tinha para fazer, ele ia mandando o pessoal lá para a roça. Agora, o que é que acontece? Quem é mais fraco, talvez ele, que não tinha sido contratados por outros, ele chama também. Cada um vai dar a sua contribuição como pode. Isso é muito interessante. Todos podem dar a sua contribuição.
Uns podem dar a contribuição de uma jornada inteira, outros de menos, mas o importante é que cada um faça a sua parte. Trabalhar é bom, trabalhar faz bem, e é por isso que o patrão quis que eles trabalhassem. Ele não quis dar uma esmolazinha ao pessoal, uma esmola qualquer. Não, trabalha, porque trabalhar faz a gente se desenvolver, faz a gente crescer, faz com que a gente ofereça o melhor que a gente tem. E assim aconteceu com estes homens que foram trabalhar na roça, na vinha desse patrão. A vinha é uma imagem do povo de Israel, é uma imagem do povo de Deus, como canta o salmista, né? Arrancaste do Egito esta videira e expulsaste muita gente para plantá-la. Diante dela preparaste terra boa, vinde logo, Senhor, vinde depressa para salvá-la. Jesus até mesmo diz que ele é a videira e que nós, os seus discípulos, nós somos os ramos e que nós podemos produzir muitos frutos. Como é que a gente faz para produzir frutos? Quando a gente faz com que a nossa mente esteja em sintonia com a mente de Deus, porque é uma distância muito grande, como o céu é distante da terra, assim também uma distância muito grande entre o nosso pensamento e o pensamento de Deus. Onde é que a gente pode avizinhar o pensamento e o sentimento da gente, do pensamento de Deus? São Paulo diz, tenham em vocês os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Eu acho interessante que esses horários que o patrão sai para procurar a gente para trabalhar, são os horários da oração no povo de Israel e na igreja. A igreja conhece esses horários da oração. Aqui tem um horário que não aparece, que é o horário das chamadas completas. Mas os outros horários, a aurora, quando se vai cedinho buscar os empregados, às 6 da manhã, é o horário de que a igreja reza as laudes. Depois tem a oração das 9 horas da manhã, a oração do meio-dia, a oração das 3 e as vésperas no cair do sol. Quase como está dizendo assim para nós, se vocês querem ter a mentalidade do Pai, a mentalidade do patrão dessa vinha, vocês precisam rezar para se tornar semelhantes a Ele. Vocês precisam se confrontar com a palavra dEle. E na medida que a palavra dEle criar raízes no seu coração, vocês vão ter sentimentos iguaizinhos dEle. E aí a gente vai ver que a recompensa aqui na Terra não deve ser baseada na meritocracia, naquilo que a gente produziu, naquilo que a gente deu. Não é nessa questão da economia que a gente vai reger a vida da gente, mas nesse sistema de misericórdia que tem o Pai. Ele recompensou de acordo com a necessidade que o outro tinha. Que Deus nos ajude a entrar em sintonia com o seu pensamento, com o seu sentimento. É verdade que o céu é muito distante da terra, mas a gente pode dizer sempre, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, venha a tua mentalidade, a tua vontade para nós. Que a gente saiba sempre receber o pão de cada dia que esse Pai tem nos oferecer, por meio da sua palavra, por meio do seu evangelho. E esse pão, que é a palavra de Deus, que Ele consiga ir nos transformando por dentro. Na verdade, aquilo que a gente come se transforma naquilo que a gente é. Mas com esse pão da palavra, é o contrário. Essa palavra vai nos transformando naquilo ou naquele que ela é.